A entrevista do dia é com o novo pároco de Gramado, Padre Neymar Kunkel Pies. Prazer então no programa, Padre Neymar. Olá, Miron. Obrigado pelo convite de estar aqui nos estúdios da Gramado TV e me apresentar um pouco mais para a comunidade, já que há um mês agora eu estou aqui e posso já dizer um pouco do que eu sinto e do que eu estou vivendo nesses dias aqui na paróquia São Pedro de Gramado. Você é um padre jovem, tem 36 anos? Fiz 37 semana passada. Isso, dia 28 de fevereiro. Como surgiu a vocação religiosa? Miron, eu não sei dizer ao certo o dia e a hora em que o cara lá em cima, Nosso Senhor, disse para Neymar, te quero no seminário, te quero para uma vida sacerdotal. Que é uma vocação diferente da vida do dia a dia, das famílias, enfim. Mas eu posso dizer de onde é que eu vim. Eu vim de um berço religioso, de um berço onde o meu pai era ministro da Eucaristia, onde ele atuava na comunidade, lá no interior de Campina das Missões, na fronteira com a Argentina. E eu tenho, assim, breves recordações de quando eu era pequeno, de minha mãe sempre reclamar que eu, lá com 3 anos de idade, 2 anos de idade, eu ser muito arteiro nos bancos da igreja. Mas eu sempre via meu pai lá em cima, ele se parava ao lado do padre na missa da comunidade, que não era todo final de semana, mas quando tinha, meu pai estava lá e eu nos bancos, era um arteiro de carteirinha. E aí um dia o padre, daquela época, teve a ideia, o padre Marcos Riffel, de, quem sabe, me colocar lá em cima junto do meu pai, me sentar do lado dele, para ver se eu não me aquietava lá. E deu certo. Funcionou. Lá em cima, não sei porquê, mas lá em cima eu era um anjo e ficava quietinho na minha lá. Talvez fosse um sinal, Mirão, de um dia, quem sabe, eu ser padre. Mas depois nós nos mudamos, viemos morar aqui perto, em Santa Maria do Herval, onde eu cresci na adolescência, fiz minha catequese como qualquer outra criança, mas a religiosidade, a oração do terço em casa, a participação nas missas, isso eu acho que foi algo que foi me cativando e me conquistando com o tempo, para eu tomar um dia a decisão de chegar nos meus pais e dizer, quero ir para o seminário. Então, aos 14 anos, você acabou indo para o seminário. Isso, exato. Lá no colégio municipal em Santa Maria do Herval, veio um padre muito querido, agora faleceu até na pandemia, em função do Covid, o padre Ayrton Hag, veio lá na escola fazer um trabalho vocacional conosco. E isso era quase no fim do ano já, isso era lá por agosto, setembro, mais ou menos. E aí ele fez um convite para nós. Se tinha um jovem que queria ir para o seminário, ou até uma moça que quisesse entrar num colégio de freiras, num convento, fazer uma experiência. E ali, prontamente, eu não sei também o que me motivou, mas eu respondi que sim. Mesmo com 1000 dúvidas no coração, respondi que sim. Cheguei em casa, tremendo, para falar para os meus pais que eu tinha dado essa resposta para o padre. No outro dia, o padre já veio na casa dos meus pais, conversamos. Fiz uma experiência de uns 2, 3 dias no seminário, naquele mesmo ano. E logo no ano seguinte, em fevereiro, eu já estava oficialmente como seminarista lá em Dois Irmãos, no seminário menor. Você se formou padre com 25 anos, que é a data limite. Isso. A mínima, né? A gente mínima. Normalmente não se ordena padres com idade inferior aos 25 anos. É dos 25 em diante. Então, fui estudando e terminando os meus estudos e estágios obrigatórios, estava ali com os meus 25 anos completados. Qual foi a primeira paróquia? Primeira experiência a gente nunca esquece, né? Primeiro trabalho com o povo como padre, paróquia São Pedro Apóstolo de Ivoti, junto com o padre Vicente Imes, que até de vez em quando ajuda aqui em Gramado este ano. Acho que até ele celebrou uma missa transmitida. Domingo. Isso. Celebrou domingo. Foi meu primeiro pároco, deu como vigário paroquial dele. E foi uma experiência fantástica. Foram 2 anos juntos trabalhando e foi minha primeira experiência como ministério sacerdotal, que foi muito boa. E aí logo depois você foi para Rolante, onde você teve a responsabilidade de ser o pároco. Isso. Como foi lá em Rolante? Na verdade, ainda entre Ivoti e Rolante, teve 2 irmãos no meio. Eu fui vigário paroquial por 1 ano e 5 meses, como padre Dirceu Ritter, na paróquia São Miguel. Dali, sim, Rolante. No meio do ano, acho que foi 17, 18 de maio, assumi Rolante numa transferência que não é num período de transferências, mas o padre de Rolante, na época, precisou sair para assumir um trabalho em outro lugar, que ele foi solicitado para isto, e aí eu fui, então, chamado para lá.
minha primeira paróquia. Quanto tempo você ficou lá? Quase 8 anos. Lá, na verdade, até são 2 paróquias. A cidade não é muito grande, em torno de 22 mil habitantes, Paróquia Imaculada Conceição e Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, que é uma paróquia de imigração italiana, muito bonita também, e um povo muito bom. Então, assisti as 2 paróquias nesse período que eu estive lá. E agora Gramado. Qual é o seu objetivo como pároco aqui, principal? Olha, a gente tem sonhos e projetos. Acho que cada padre tem. Mas a gente, em primeiro lugar, sempre segue as normas e as orientações da Diocese de Novo Hamburgo, aqui no caso, e através do nosso bispo. Então, ele que norteia, junto com uma equipe, o serviço e o trabalho pastoral, que não é uma coisa que o pároco tira da sua cabeça e faz como quer, não, mas ele segue uma orientação para que a diocese inteira trabalhe no mesmo rumo, no mesmo caminho, e eu quero ser muito fiel a isto, né? Então, desenvolver a pastoral que já vinha acontecendo, porque o padre anterior, o padre Lucas, já vinha fazendo isso muito bem. Então, talvez algum ajuste, algum detalhe, mas dar seguimento na vida paroquial, pastoral, os movimentos, os serviços, as pastorais, as comunidades em volta, que não são poucas, ter este acesso ao padre sempre que elas precisarem e aquele aconselhamento, aquela direção espiritual que todos nós precisamos. Gramado está com poucos padres. Como vocês lidam com essa dificuldade? A gente se adapta, né? A gente vive de adaptações muitas vezes. Dom João Francisco, nosso bispo, ele ainda está estudando e vendo uma forma de enviar mais um padre para nós. Por enquanto, ele ainda não achou o padre ideal e nem a solução para isto, mas necessitaríamos sim de uma ajuda um pouco maior. Mas enquanto isso, como se diz popularmente, eu mato no peito e me sacrifico aonde for e como for necessário para que o trabalho continue sendo feito e não tenha perdas para ninguém. Então, minha agenda até, o senhor viu, né, como foi difícil conseguir esta gravação hoje, porque a agenda sempre está cheia. Eu vejo que você é muito conectado em rede social, em aplicativos de mensagem. De que forma a internet pode ajudar a atrair, a cativar mais católicos, mais cristãos, levá-los para a igreja? Acho que a tecnologia, ela se tornou algo extremamente necessário porque a pandemia nos obrigou a isso. Eu sempre tinha um sonho, antes da pandemia, de um dia eu vou transmitir uma missa. Mas isso era um sonho, só de 15, 20 anos para frente. Passou-se alguns dias, alguns meses, enrolante, estava eu diante de um celular, nas redes sociais da paróquia, Facebook, Instagram, o YouTube, Companhia Limitada, estava eu me mostrando, porque o acesso é ilimitado, né, Miron? Estava eu me mostrando a comunidade através de um celular, por uma questão de necessidade. E eu demorei para me adaptar, porque eu sou um pouco envergonhado, mas, enfim... Agora tem 3 câmeras da Gramado TV. Agora tem 3 câmeras aqui e na transmissão da missa de Gramado, que agora já não é mais por uma necessidade em função da pandemia, mas é por uma opção nossa, né, Miron? De continuar levando a palavra de Deus, uma mensagem do Evangelho, e a imagem da paróquia São Pedro de Gramado, às pessoas e do mundo inteiro, quem quiser assistir. Então as redes sociais para mim sim, são um meio hoje de evangelização. Comecei usando elas pessoalmente falando como uma forma de descontração, de um hobby, né? Mas hoje virou meio de comunicação, WhatsApp principalmente, né? De estreitar os laços com os fiéis e agora também através da transmissão das missas, que será permanente um meio de evangelização. Só para lhe comunicar, amanhã eu tenho uma reunião em Porto Alegre com um canal de TV que quer transmitir a missa de domingo de Gramado. Meu chapéu. Aí o senhor acaba comigo. Padre, mas que alegria. Padre Neymar Kunkel Pies, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E aos que assistem daqui de Gramado e turistas e o povo da região toda aqui, minha bênção e fiquem sempre com a graça de Deus. O Gramado Notícias volta amanhã 7h30 aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã.
Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade e economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.